deles. Mas, meus irmãos, o livro de Êxodo, capítulo número 32, a qual nós acabamos de ler, também é um pedaço da história de Moisés. O livro de Êxodo, meus irmãos, em maioria dos seus textos nos relatam a história de Moisés. E, meus irmãos, todos nós conhecemos sobre a história de Moisés, sabemos quem ele foi, sabemos o que Moisés fez, sabemos os milagres que Deus operou através da vida de Moisés. Mas, meus irmãos, Moisés, ele teve duas fases na vida dele. A primeira fase foi a fase antes de ele ter um encontro com Deus. Antes de Moisés ter um encontro com Deus, a Bíblia diz que Moisés assassinou um homem. Moisés fugiu do Egito. Moisés foi morar bem longe da onde ele havia criado. Mas depois, meus irmãos, que Moisés teve um encontro com Deus, a vida dele mudou. A Bíblia diz que Moisés agora estava tendo um relacionamento com uma mulher e ele tinha um sogro por nome Jetro. E o sogro de Moisés, meus irmãos, tinha um grande número de rebanhos e colocou Moisés para tomar conta daquelas ovelhas. Moisés, meus irmãos, estava cuidando daquelas ovelhas quando todos nós sabemos que quando uma ovelha começa a se alimentar do pasto, uma hora ou outra aquele pasto se acaba. E as ovelhas se alimentaram de um pedaço daquele pasto e aquele pasto havia se acabado. Então chegou a hora de Moisés pegar aquelas ovelhas e levá-las ao outro lado da montanha para elas poderem se alimentar de outras terras e de outros pastos. Mas quando Moisés está levando elas do outro lado da montanha, acontece algo, meus irmãos, que todos nós sabemos o que foi. Quando Moisés está levando as ovelhas do outro lado da montanha para se alimentar, ele se depara e vê uma sarça, ou seja, uma árvore que estava pegando fogo. E todos nós sabemos, meus irmãos, acompanhamos na TV e muitas outras coisas, o desmatamento, quando as pessoas colocam fogo em árvores. E todos nós sabemos que quando o fogo começa a arder numa árvore, o normal desta árvore é ela começar a pegar fogo, ela começar a se derreter, a árvore começa a ficar com suas folhas secas, os seus frutos começam a se desfazer, o tronco da árvore começa a ficar preto, porque, meus irmãos, é normal. Isso é o efeito do fogo sobre aquela árvore. Mas a árvore que Moisés estava vendo, ela não estava se desfazendo. A árvore que Moisés estava vendo, ela não estava se queimando. E isso, meus irmãos, chamou a atenção de Moisés. E olha o que ele foi fazer. Quando Moisés olha que aquela árvore estava pegando fogo, mas não se desfazia, isso chamou a atenção de Moisés. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que Moisés tem a curiosidade. E essa curiosidade de ver o que estava acontecendo com aquela árvore faz ele se aproximar daquela árvore. Quando ele se aproxima daquela árvore, aí chegou o momento dele ter um encontro com Deus. Deus fala para Moisés: Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde você vai entrar agora é terra santa. Sabe por que, meus irmãos, Deus falou isso para Moisés? Deus, ele precisava naquele momento falar para Moisés. Deus precisava conversar com Moisés em particular naquele momento. Moisés estava precisando ouvir a voz de Deus naquele momento. Mas por que, meus irmãos, Deus falou para ele: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você vai entrar agora é terra santa. Sabe por quê, meus irmãos? Para Moisés ouvir Deus falar com ele precisava tirar as sandálias dos seus pés e se aproximar da presença de Deus. Era porque que com aquelas sandálias que Moisés estava vestindo, foram com aquelas sandálias que Moisés assassinou o homem, foram com aquelas sandálias que Moisés fugiu da terra do Egito, foram com aquelas sandálias que Moisés estava usando, que ele cometeu muitos erros na vida dele. Era com aquela sandália que Moisés fazia as coisas que era de costume para ele fazer. Era com aquelas sandálias que Moisés tomava conta daquele rebanho. Era com aquelas sandálias que Moisés vivia o tempo todo. Era com aquelas sandálias que Moisés fazia parte das coisas que aconteciam na vida dele. Então, meus irmãos, quando Deus fala: tire a sandália dos seus pés, deixe ela para fora e entre, porque vou falar com você, o lugar que você vai estar agora é terra santa. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Moisés? As sandálias de Moisés representavam o mundo. As sandálias de Moisés representavam as coisas que ele fazia lá fora. Então Deus estava dizendo: Moisés, para você ouvir a minha voz, para eu falar com você, é necessário que você deixe as coisas do mundo lá fora. É necessário que você deixe os seus problemas lá fora, porque eu quero falar com você. Aleluia. Sabe o que Deus está te dizendo aqui nessa noite? Que se você veio disposto a ouvir a voz de Deus falar com você, é necessário que você deixe os seus problemas, as suas dificuldades lá fora, porque nessa noite Deus já está trabalhando e operando aquilo que você precisa na sua vida. Quando você acredita nessa palavra, levante a sua mão e glorifique e exalte o nome do seu Deus. Aleluia. 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 Louvado o nome do Senhor. Moisés, então, meus irmãos, se aproxima daquela árvore e a Bíblia diz que Deus então vai falar com Moisés. Havia um
que eram os israelitas, que haviam sido escravizados por Faraó. Faraó, meus irmãos, era o atual rei do Egito. Então o povo de Israel havia sido capturado por ele para serem seus escravos. O povo de Israel construiu para Faraó pirâmides, casas e muitas outras coisas que eles faziam a favor de Faraó. Então, meus irmãos, aquele povo de Israel, além de trabalharem com coisas pesadas, além de carregarem tijolos, além de fazerem, meus irmãos, coisas que eram pesadas, eles ainda eram afrontados, levavam chicotadas. Aquele povo, meus irmãos, se encontrava em uma situação adversa para eles. Então, todas as vezes que o povo ia dormir, eles dobravam os seus joelhos e diziam para Deus: Deus, até quando vamos continuar nessa situação? Nos ajuda, Deus, nos tira desse lugar, porque nós não queremos continuar nessa situação adversa. Então Deus, escutando a oração daquele povo, vai e fala com Moisés: Moisés, eu quero que você vai e liberte o meu povo que está cativado, que está preso no Egito pelas mãos de Faraó, porque o povo está clamando para mim e eu enviar socorro para ele. Então, meus irmãos, Moisés agora entendeu que Deus queria usá-lo para libertar o povo que estava preso no Egito. No Egito, meus irmãos, Moisés tinha grandes lembranças naquele lugar. Então Moisés, ele precisava saber se realmente era Deus quem estava falando com ele, porque Moisés, ele não era emocional. Moisés, ele era uma pessoa racional. Então ele decide, meus irmãos, perguntar e ter a certeza que realmente era Deus que estava falando com ele. Então Deus, vendo que Moisés agora queria provas que Deus estava falando com ele, Deus diz para Moisés: coloca a sua mão no seu peito. Quando Moisés coloca a sua mão no peito dele, a Bíblia diz que quando ele tira a mão do peito, a mão dele estava com doença, uma doença chamada lepra. A mão de Moisés naquele momento agora estava adoecida, estava podre, estava apodrecendo na sua carne. Então quando Moisés coloca a mão de volta no seu peito e tira, a mão de Moisés estava normal de novo. Deus havia colocado a doença e havia tirado, mas Moisés ainda não ficou convencido que era Deus que estava falando com ele. Então ele pede mais uma prova para ter a certeza que Deus estava falando com ele naquele momento. Então Deus fala para Moisés: o que você tem nas suas mãos? Moisés diz: eu tenho um cajado, uma vara de pastor. Então Deus falou: coloca esta vara no chão. Quando Moisés colocou a vara no chão, a Bíblia diz que aquela vara se transformou em uma cobra, em uma serpente. Quando Moisés pegou naquela cobra, ela voltou a ser um cajado. E meus irmãos, aí então Moisés, ele teve a certeza que era Deus que estava falando com ele e decide ir até o Egito para libertar o povo de Deus. E quando Moisés chega, meus irmãos, no Egito para libertar o povo, ele vai primeiramente falar com o Faraó. Quando ele chega na presença de Faraó e conta o que Deus havia falado para ele, ele diz: Deus me enviou aqui, Faraó, para libertar o povo que você tem aprisionado, o povo que é filho de Deus vivo, e o Deus que eles já ouviu a oração deles, e eu estou aqui enviado por Deus para libertar aquele povo. Faraó, meus irmãos, ele não se deixa convencer que era Deus que estava falando na vida de Moisés. Então Faraó, ele pergunta: me dê uma prova que realmente o Deus que te enviou aqui está na sua vida. Então Moisés, meus irmãos, pega a sua vara, o seu cajado, e novamente põe ele no chão. Quando ele coloca aquele cajado no chão, a Bíblia diz que aquela vara se transforma novamente em uma serpente. Mas olha, meus irmãos, o que Faraó decide fazer naquele momento. Ele não se deixa convencer que era Deus, porque aquilo não espantou a curiosidade de Faraó. Então ele manda chamar os seus feiticeiros e os seus magos para fazer aquilo que Moisés também estava fazendo. Então ele chama os seus feiticeiros e fala para eles fazerem igual aquilo que Moisés também havia feito. Aqueles feiticeiros de Faraó colocam as suas varas sobre o chão e elas também se transformaram em serpentes e cobras. Sabe, meus irmãos, o que isso me chamou a atenção e Deus colocou no meu coração? Que Faraó, meus irmãos, naquele momento, representava, meus irmãos, da Bíblia de linguagens. Faraó representa Satanás. E Faraó, meus irmãos, estava querendo mostrar que ele tinha o mesmo poder que Deus para operar os mesmos sinais que Deus operava. É assim na minha e na sua vida. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que estão buscando e pedindo a Deus, às vezes, por um carro. Deus então promete um carro para essa pessoa, mas Satanás, meus irmãos, para nos desviar dos caminhos de Deus, ele se antecipa na nossa vida e nos dá um carro. E nós
fortalecendo aquilo que Satanás nos dá. O carro que Satanás nos dá, a casa que Ele nos dá, não dura tempo, começa a dar problemas, mas se nós esperarmos, porque aquilo que Deus quer colocar na minha e na sua vida vai durar, para glorificar o nome dEle e glorificar e saber que Deus é poderoso na nossa vida. Satanás, meus irmãos, ele queria mostrar que ele tem o mesmo poder que Deus tem, que ele pode operar as mesmas coisas que Deus opera, mas eu quero te dizer que aquilo que Satanás quer colocar na sua vida não dura por muito tempo. Aquilo que ele quer colocar na sua vida é para te dar cada vez mais problemas, mas aquilo que Deus quer colocar na sua vida é algo grande, é algo poderoso para mostrar que Ele é Deus na sua vida, e quando Ele promete, Ele é Deus para cumprir. Quantos creem que Deus vai cumprir na sua vida? Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor Deus. Louvamos o nome do Senhor. É só nós esperarmos com paciência que Deus tem coisas grandes para colocar na nossa vida. E meus irmãos, quando as cobras de Moisés começam a engolir as cobras de Faraó, Faraó então fica convencido que realmente era Deus que estava falando na vida de Moisés. Então ele fala: então vai, liberte aquele povo, pode levar os israelitas. Moisés, meus irmãos, cheio de autoridade e cheio de confiança em Deus, vai e liberta aquele povo para levá-los à terra prometida, à terra de Canaã. Então o povo, meus irmãos, felizes, porque agora Deus havia ouvido a oração deles. Eu quero que você preste atenção neste momento, porque Deus quer falar com você. Quando, meus irmãos, o povo estava feliz, querendo seguir em frente para chegar à terra prometida, havia uma grande dificuldade. Sabe por quê? Aquele povo, meus irmãos, eles tinham que deixar tudo para trás. As únicas coisas que o povo poderia levar eram os alimentos e eram os seus filhos. E o povo naquele momento, meus irmãos, naquele tempo, cultivavam gados, cultivavam rebanhos. Eles não podiam deixar o rebanho para trás. Então eles levaram. Mas olha a maior dificuldade, que quando o povo começou a caminhar, se distanciou das terras do Egito, aparece a primeira dificuldade, que os irmãos conhecem muito bem essa história que eu vou falar. Foi a história do Mar Vermelho. O povo estava caminhando e quando eles se deparam, meus irmãos, na frente deles havia um grande mar, que era o Mar Vermelho. E por que, meus irmãos, aquele povo fica triste e não consegue atravessar aquele mar? Porque aquele mar ele era profundo, não dava para ver o outro lado e era muito fundo. Os homens, meus irmãos, e as mulheres poderiam atravessar aquele mar nadando, mas eles tinham crianças, tinham seus animais, tinham seus alimentos nas mochilas e tinham as suas roupas, e aquilo não podia molhar. Então o povo senta e começa a desanimar, e a Bíblia diz que o povo vai reclamar com Moisés. O povo chega e diz: Moisés, e agora? O que nós vamos fazer? Você que não chegou do Egito, então faz alguma coisa para que nós conseguimos atravessar esse mar. Preste atenção, meus irmãos, que o povo, antes de chegar na dificuldade, estavam confiando em Deus, estavam alegres com Deus, porque disseram: Deus nos enviou um socorro. Mas foi só surgir a primeira dificuldade, o povo já começou a parar de confiar em Deus e foram agora confiar em Moisés. O povo chegou e começou agora a confiar no homem, falando para Moisés: e agora? O que você vai fazer? E começou a ficar murmuradores. O povo começou a murmurar, começou a reclamar pela situação que estava acontecendo com eles. Mas a Bíblia diz que Moisés ele se distancia do povo murmurador, ele sai de perto do povo que estava reclamando e vai ter um particular com Deus. Ele vai agora falar com Deus sozinho. E ele fala para Deus: Deus, me ajuda. O que eu devo fazer nesse momento? Deus então ordena para que Moisés coloque a sua vara de pastor sobre o mar. Quando ele coloca aquela vara sobre o mar, a Bíblia diz que o mar, lá de trás, meus irmãos, começa com um vento forte que vem abrindo aquele mar para o povo conseguir atravessar. Mas, meus irmãos, o povo estava vendo que Moisés agora estava cheio da autoridade de Deus. O povo, meus irmãos, parou de murmurar e começaram a falar um para os outros: o que será que Moisés vai fazer? Moisés, meus irmãos, vai, levanta a sua vara e toca no mar. E todos ouviram, meus irmãos, que Deus falou para Moisés que ia abrir o Mar Vermelho. Mas quando Moisés colocou a vara sobre o mar não se abriu. Demorou um pouco, porque o mar estava se abrindo de trás para frente. Então, quando Moisés tocou a vara no mar e nada aconteceu, o povo começou a pensar: mas Deus nos prometeu que ia abrir o Mar Vermelho, e agora o mar não está se abrindo. E o povo começou a murmurar novamente. Mas lá de trás Deus veio operando um milagre, e o povo viu que quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir. Sabe o que acontece, meus irmãos, nesse texto? Também acontece na minha e na sua vida. Tem muitas vezes que estamos passando por momentos adversos, estamos passando por dificuldades, e Deus nos promete algo. Deus nos promete que vai nos tirar dessa situação. Deus fala para mim e para você muitas das vezes: somente confia em mim, o seu milagre já está garantido, eu vou operar, eu vou te tirar dessa situação. Mas, meus irmãos, tem muitas pessoas que param de confiar em Deus porque veem que o milagre está demorando para acontecer. Mas
pode ser que está demorando para chegar na sua vida, mas o que você não sabe é que Ele está mais perto do que você imagina. Ele está operando por completo o milagre da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O povo pensou, mas Deus nos prometeu que ia fazer um milagre e não fez. Mas a Bíblia diz que lá de trás Deus ia abrir o mar. Deus não podia abrir o mar pela metade, porque não tinha como o povo atravessar. Deus tinha que abrir o mar por completo para o povo atravessar de um lado para o outro. Então sabe por que Deus está demorando para operar um milagre na sua vida? Porque aquilo que Ele tem para realizar na sua vida, o milagre que Ele tem para fazer na sua vida é algo muito grande. Por isso está demorando para acontecer. Aquilo que Ele quer realizar na sua vida é algo muito grande e já está perto do seu milagre. Quantos acreditam que o seu milagre já está perto nesta noite? Levante a sua mão e adore o nome dEle, porque Ele é poderoso na nossa vida. Deus então abre o mar vermelho, o povo então feliz com Deus vai atravessar aquele mar. Mas a dificuldade maior estava por vir ainda. Quando o povo olha para trás, meus irmãos, estava vindo o Faraó com os seus soldados para matar aquele povo. Porque Faraó, quando estava sentado no seu trono, percebeu agora que ele havia feito um grande erro. Ele não podia deixar aquele povo ir embora, porque agora não haveriam mais escravos para trabalhar no seu serviço. Então ele vai, reúne os seus soldados e vai capturar aquele povo agora, não para deixá-los como escravos, mas para matá-los. Então quando o povo olha para trás e vê que o Faraó estava vindo, aí que o povo começa a se desesperar. O povo fica mais preocupado. Então quando Deus abre o mar vermelho, o povo depressa vai e atravessa aquele mar. E Faraó estava vindo atrás com seus soldados para matar aquele povo. Então o povo chega do outro lado do mar. Moisés, cheio da autoridade do Espírito Santo, pela ordem de Deus, coloca a vara sobre o mar e o mar se fecha. E a Bíblia diz que o exército de Faraó morreu naquele momento. Meus irmãos, Deus havia feito um milagre para aquele povo. Deus havia ordenado para o povo atravessar aquele mar. E o inimigo, meus irmãos, naquele momento, que era Faraó, o adversário daquele povo, que eram os filhos de Deus, estava tentando impedi-los que eles chegassem até onde Deus havia prometido para eles. Faraó, meus irmãos, estava tentando parar aquele povo. Faraó não queria que o povo chegasse até a terra prometida. Mas Moisés, meus irmãos, porque confiou em Deus, Deus operou um milagre na vida dele. Sabe o que eu entendi aqui, meus irmãos, e cheio da autoridade do Espírito Santo? Eu quero falar para você que está aqui nesta noite, que assim como aconteceu na vida daquele povo, também acontece na minha e na sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas das vezes Deus fala que nós vamos chegar em tal lugar. Nós estamos orando para Deus por uma vaga de emprego, por muitas outras coisas, e Deus nos fala, você vai chegar, eu vou te ajudar. Mas o inimigo está lá atrás tentando nos parar. O inimigo não quer que nós chegamos aonde Deus nos prometeu. Mas sabe o que eu quero te dizer? Basta você confiar em Deus, porque aquilo que você precisa, Ele vai começar a operar na sua vida para mostrar que Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Quantos confiam que Deus está trabalhando sobre a sua vida e o inimigo não vai conseguir se parar? Levante a sua mão e agora é o Deus Todo-Poderoso. O inimigo não vai conseguir parar aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então o povo atravessa o mar vermelho e a Bíblia diz que o povo, meus irmãos, começam a desanimar. Sabe por quê? O povo pensou, nós nem bem saímos do Egito e essa grande dificuldade já aconteceu na nossa vida. O povo então começa a pensar, imagine quantas dificuldades vão vir ainda. O povo estava olhando para o futuro. O povo estava pensando, vão vir muitas dificuldades. E o povo começa a desanimar, porque não estavam olhando mais para Deus, estavam olhando para as dificuldades que estavam por vir na vida deles. E o povo começa a desanimar. A Bíblia diz que as crianças começam a desanimar, os jovens começam a desanimar, as pessoas idosas também começam a desanimar, porque eles estavam sem forças para caminhar naquele momento. Então o povo começa a sentar, começa a ficar desanimado. E Miriam, meus irmãos, começa a olhar para aquele povo todo desanimado. O povo, meus irmãos, cheio de energia, agora estava desanimado porque estava olhando para as dificuldades que iam vir. Então Miriam pensou, eu vou animar esse povo. Miriam então pega, meus irmãos, um tamborim ou um tambor e decide colocar o povo para adorar e louvar. E entoar louvores a Deus naquele momento. Aleluia. Então quando Miriam reúne aquele povo para adorar, Miriam, meus irmãos, segundo alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, eles afirmam que Miriam estava naquele momento com 93 anos de idade. Eu não tenho base bíblica para provar isso para você. Mas imagine, meus irmãos, se Miriam, já com uma certa idade, Miriam já era uma senhora, pegou o tambor e decidiu, meus irmãos, louvar e entrar louvores a Deus. Muitos começaram a dizer para Miriam, Miriam, tome cuidado, pode dar um problema na sua coluna, pode dar alguma dor no seu corpo. Mas Miriam não interessou agora o que o povo estava falando. Miriam começa a levantar os jovens, começa a levantar as crianças e chama eles para louvar e entoar louvores ao Senhor Deus. E o povo começa a perguntar, mas Miriam, qual louvor nós vamos louvar para Deus? Nos dias qual é o
povo diz: foi Deus. Quem foi que abriu o mar vermelho para nós atravessarmos? Deus. Quem foi que nos livrou das mãos de Faraó? Deus. Quem foi que nos tirou da terra de Egito e nos prometeu a terra de Canaã? Deus. Quem foi que tem nos sustentado e nos ajudado até agora? Deus. Então você vai vamos falar que a gente vai louvar. A gente vai louvar este louvor aqui. Só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos acreditam nessa noite que só o Senhor é Deus? Levante a sua mão e glorifique e exalte o nome dele, porque só o Senhor é Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Miriam animou o povo, então o povo agora estava animado para continuar caminhando até a terra de Canaã. O povo estava caminhando, meus irmãos, e aí eu chego no versículo que nós acabamos de ler, o Êxodo de número 32. O povo estava caminhando, meus irmãos, e Deus então chama Moisés no particular e diz: Moisés, eu quero que você vai, suba no monte, porque eu quero falar com você, quero ter um particular com você. Então Moisés, meus irmãos, vai e deixa a responsabilidade de cuidar daquele povo na mão do seu irmão Arão. E diz para o povo: Deus quer falar comigo em cima do monte, eu vou subir. E a expectativa daquele povo era que Moisés não ia demorar muito tempo. Moisés então subiu em cima do monte, o povo armou ali as suas barracas, se sentou para esperar até que Moisés descesse para continuar caminhando até a terra de Canaã. Quando Moisés sobe para falar com Deus, passaram-se 5 dias, 10 dias, 20 dias, 25 dias, 30 dias, 40 dias haviam se passado e Moisés ainda não havia descido. Então, meus irmãos, o comentário que estava rolando naquele momento era que alguma coisa havia acontecido com Moisés. O povo começou a perguntar: o que será que aconteceu com ele? Será que ele escorregou na montanha e morreu? O que será que aconteceu com Moisés? Então o povo vai até o irmão de Moisés e diz: levanta-te, faz para nós um Deus que vai à nossa frente, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, o povo não estava acreditando mais em Deus, estava acreditando que foi Moisés que tirou eles do Egito. E o povo diz: a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, mas não sabemos o que aconteceu com ele. Então, meus irmãos, o povo agora estava pedindo para Arão fazer para eles um Deus que ia à frente daquele povo, porque o povo, meus irmãos, parou de confiar em Deus, porque Moisés estava demorando. Sabe por quê? Enquanto Moisés estava no monte, orando e buscando a Deus, o que o povo estava fazendo? O povo não estava orando, o povo não estava jejuando, o povo não estava clamando a Deus, por isso o povo perdeu a paciência em Deus. Deus agora não estava falando com o povo, então o povo pensou: Deus nos abandonou, então vamos fazer um Deus que vai à nossa frente, um Deus que nos ajude a continuar caminhando. Então Arão, meus irmãos, ele fala para o povo: tire as correntes de ouro, os brincos de ouro, as pulseiras de ouro que estão nos vossos corpos e tragam para mim. O povo fez assim, levou os perdentes de ouro para Arão. Arão derreteu aquele ouro e fez com ele um bezerro de ouro. Então, meus irmãos, o povo então declarou uma festa para adorar aquele bezerro. Então o povo começou no dia da festa a dizer um para os outros: vejam, Israel, esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. E começaram a adorar aquele bezerro, entoar louvores àquele bezerro. Enquanto isso, Moisés estava lá em cima do monte, clamando e falando com Deus. Então Deus falou para Moisés: Moisés, apressa-te, desce depressa, porque o meu povo está se desviando da minha presença. Moisés então vai descendo do monte, pega os 10 mandamentos que Deus havia dado para ele e desce do monte. Quando Moisés estava descendo, imagina que ele já começa a escutar o som de tambores, o som dos irmãos ali de instrumentos, louvando aquele bezerro de ouro. Quando ele chega, Moisés acaba com a festa, manda o povo arrumarem as suas malas, queimar o bezerro de ouro e continuar caminhando. Mas olha o que Deus colocou no meu coração, meus irmãos, que esse texto que eu acabei de citar nos Salmos, no Êxodo, capítulo número 32, me lembra, meus irmãos, também muito os Salmos do número 23, versículo 4, porque, meus irmãos, Davi nos relata que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e a tua cajado me consolam. Sabe o que Davi estava dizendo? Que quando nós passamos pelo vale, nós nos encontramos sozinhos. Muitas vezes na hora do vale pensamos que Deus nos abandonou, que Deus nos esqueceu. Quando passamos por momentos difíceis, momentos em que temos que esperar muito, pensamos que Deus nos abandonou. E era isso que estava acontecendo com aquele povo. O povo agora não estava buscando a Deus, o povo não estava clamando a Deus, o povo havia desistido de caminhar na presença de Deus. O povo agora se desviou dos caminhos de Deus e foram adorar a outros deuses lá no mundo. Então Moisés, meus irmãos, quando ele estava com vida com Deus, estava na casa de Deus adorando e louvando a Ele, Deus fala para Moisés: Moisés, eu quero que você vai e busque de volta aquelas pessoas que se desviaram
presença. Deus, meus irmãos, havia prometido para aquele povo a terra de Canaã. E imagina, meus irmãos, que Moisés era como eu e você. O povo, meus irmãos, era como as pessoas do mundo. E a terra de Canaã era como o céu, aonde eu e você vamos quando Jesus vier nos arrebatar. E, meus irmãos, o povo lá no mundo, o povo lá de fora, é como o povo que nós acabamos de ler no Êxodo número 32. Porque o povo parou de clamar a Deus. O povo parou de orar a Deus. Estava se desviando da presença do Senhor Deus. O povo lá no mundo é como o povo que nós acabamos de citar. Não estão mais na presença de Deus, estão adorando a outros deuses lá no mundo. E eu e você somos os Moisés. Nós acabamos de ler no Êxodo número 32. Deus está dizendo para mim e para você: vai e busque aquelas pessoas que estão lá no mundo, adorando a outros deuses, aquelas pessoas que estão lá no mundo, porque eu ainda tenho coisas grandes para fazer na vida deles. Eu prometi a terra de Canaã, que é para nós, meus irmãos, do céu. Deus ainda tem coisas grandes para fazer na vida daquelas pessoas também. Assim como eu e como você vamos morar aonde Deus nos prometeu, aquele povo lá de fora também vai. Então Deus está nos dizendo: vai lá fora e busque aquelas pessoas que estão desistindo de caminhar na minha presença e traga para a minha presença, porque eu tenho coisas grandes para fazer na vida deles. Quantos meus irmãos vão buscar almas para o reino de Deus nessa noite? Quantos vão trazer as pessoas que estão se desviando dos caminhos do Senhor Deus? Deus quer, meus irmãos, que nós vamos trazer de volta aquelas pessoas que estão lá no mundo, trazer de volta para a presença de Deus. Então Moisés, meus irmãos, desce, acaba com aquela festa e decide colocar o povo de volta para caminhar na presença de Deus. Então, quando o povo aumenta a quantidade de ânimo, o povo agora aumenta a sua fé em Deus, porque pensa: agora Moisés, nós temos a certeza que ele não morreu. Então o povo, cheio de vergonha porque adorava outros deuses, arrumam suas malas e vão caminhar debaixo da orientação de Moisés. E quando o povo estava caminhando, eu imagino, meus irmãos, que o povo estava desanimado novamente. E meus irmãos, a Bíblia diz que aquele povo estava caminhando e muitos daquele povo começaram a cair. Muitas daquelas pessoas começaram a desanimar no meio do caminho e muitos começaram a morrer naquele momento. E muitas pessoas não fizeram parte de ajudar aquele povo porque pensaram: eles estão morrendo nesse momento porque isso é castigo de Deus. Eles não podem chegar na terra prometida porque adoraram a outros deuses, se desviaram dos caminhos de Deus. Mas nem todas aquelas pessoas adoraram o bezerro de ouro, foram a maioria. Mas poucas pessoas não adoraram aquele bezerro de ouro porque continuaram caminhando na presença de Deus. Então aqueles que haviam adorado o bezerro de ouro, aqueles que haviam se desviado dos caminhos de Deus, aqueles que pararam de confiar em Deus, não podiam chegar à terra prometida, começaram a parar no meio do caminho, começaram a desistir. Mas aqueles que haviam confiado em Deus e aqueles que ainda estavam com fé em Deus, chegaram na terra prometida e glorificaram e adoraram a Deus. Sabe o que eu quero te dizer, meus irmãos? Aquilo que Deus prometeu para mim e para você é algo muito grande. Aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida é algo que nós não conseguimos explicar. Mas sabe qual é o segredo que vai levar eu e você até onde Deus nos prometeu? É a nossa confiança nele. Sabe o que vai te levar à sua vitória? Sabe o que vai te levar ao seu milagre? É a sua confiança em Deus. Deveria a sua confiança. Como a sua confiança, como a sua fé está nele. Quantos têm confiança em Deus nessa noite? Levante a sua mão. Então, se você tem confiança nele, tenha certeza que coisas grandes ele vai fazer na sua vida. Quantos acreditam nessa palavra? Levante a sua mão. Glorifique e exalte o nome do Senhor Deus, porque ele tem coisas grandes para operar sobre a sua vida. Meus irmãos, se coloquem de pé neste momento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus. Deus tem coisas grandes para fazer sobre a sua vida. Aleluias. Meus irmãos, eu quero, antes de encerrar, fazer uma oração por você que está aqui nessa noite. Você que tem certeza que Deus tem coisas grandes ainda para fazer sobre a sua vida. Você que crê que Deus tem algo grande para operar sobre a sua vida, eu convido você a sair do seu lugar e vir na frente do altar, porque eu vou estar orando para você. Só você que acredita que Deus tem coisas grandes na sua vida, saia do seu lugar e venha aqui na frente, meus irmãos. Não precisa ter vergonha, pode vir. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia! Venha na frente do altar, meus irmãos, para você receber a oração de Deus sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é só quem acredita que Deus tem coisas grandes, saia do seu lugar e venha na frente do altar. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Aleluia! Aleluias. Meus irmãos, o irmão vai estar louvando um louvor. Eu peço que enquanto o irmão louva, você fique em espírito com Deus. Que seja só você e Deus neste momento, que você deixe as coisas do mundo lá fora, as coisas que estão acontecendo de dificuldade lá fora.
Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e comece a falar com Deus, meus irmãos, aquilo que você precisa, aquilo que você tem planejado, que Deus quer, que Deus realize na sua vida, aquilo que você necessita que Deus faça na sua vida. Fale com Ele neste momento.